Mais uma vez eu voltei aqui para cumprir a promessa que eu tinha feito, né, para fazer o resumo e os comentários das outras 100 páginas do livro Senhora. No vídeo passado a gente começou, né, nas 100 primeiras páginas, terminamos no segundo capítulo da quitação e hoje a gente dá continuidade. Bom, no vídeo passado, né, a gente conhece um pouco mais sobre o universo da Aurélia, a gente conhece essa moça tão bonita, tão acima de qualquer outra mulheres, rica, poderosa, que todo mundo tem curiosidade de saber um pouco mais sobre ela, que é Aurélia Camargo, né? Então, quem é essa mulher tão curiosa que o Alencar coloca lá num castiçal para todo mundo ver? A gente sabe que ela é uma mulher diferente, né? A gente conhece um pouco mais da vida dela, que ela não é submissa a ninguém, ela comanda a vida dela. A gente conhece também o Fernando Seixas, que é um cara dúbio, por um lado pobre, mas por outro lado muito galanteador, né? Que gosta de viver na aristocracia, sendo pobre, né? Viver nessa vida dupla. Os dois, a Aurélia faz todo um plano, né, para separar o Fernando Seixas. Ela anseia casar com esse tal Fernando Seixas. E ela forma um plano com o tio dela para acabar com o noivado que o Fernando Seixas estava comprometido, para poder se casar com ele. Oferece a ele 100 contos de réis. Ele casa com ela de início, né, sem saber quem era, mas depois ele lembra da tal Aurélia, que ele conheceu no passado, né? Então os dois se casam, mas a Aurélia acaba revelando que tudo tinha sido um plano para vingar-se dele, né? E na última parte, no primeiro capítulo, onde a gente parou no vídeo passado, na quitação, a gente volta ao passado para poder saber o porquê deste plano tão vingativo da Aurélia, o que foi que o Fernando Seixas fez para que a Aurélia agisse de tal forma, né? Então a gente conhece um pouco da vida, do passado dela, a gente sabe um pouco da história dos pais dela, da Emília e do Pedro, que se casaram anonimamente, né, sem os pais saberem, e viveram à margem da sociedade, tiveram 2 filhos, e o Pedro morre no capítulo 1, né, a gente já sabe. Então a gente já começa o 2 sabendo que a Emília está viúva, tendo que viver com pouco, né, só com a ajuda do filho, e a ajuda da filha também, com as costuras e das lavagens de roupas que elas faziam, só que o filho dela morre também. Então as duas estão tendo aí que sobreviver sozinhas e tendo que se virar com muito pouco. E a gente já começa com a Aurélia despertando muitas atenções, né? Que naquela época era o seguinte: as moças que não tinham muito dinheiro, para ganhar pretendentes, chamar atenção para futuros casamentos, né? As moças ricas iam para bailes, teatro, apareciam, eram vistas. E as moças pobres, elas só tinham a janela. E a Aurélia detestava essa tal janela, mas como a mãe já estava ficando doente, as duas estavam muito necessitadas, ela, para fazer a mãe feliz, ela ia na janela e se mostrava, né? Hoje em dia a gente pode ir para a janela, não aparece ninguém. Hoje a nossa janela é o Facebook. Mas tudo bem. A Aurélia vai para a janela e começa a atrair a atenção de muitos rapazes, né? Ela começa a ficar famosa pela sua beleza, uma garota da rua da Laranjeiras, e chama a atenção até do próprio tio dela, que também está interessado por ela e também interessado pelos rapazes que estão interessados por ela, né? Que ele pode ganhar alguma coisa com isso. A gente sabe, né, no vídeo passado, nas 100 páginas anteriores, que o Lemos vira o tutor da Aurélia, né? Mas a gente não sabe por que ainda, como é que essa história vai funcionar até a gente ler as próximas 100 páginas. Dando continuidade, capítulo 4, o Fernando Seixas do passado aparece, né? Ele já era um moço muito mais jovem, lógico, né? Mas já tinha aquela coisa de interesse, né? Já era um moço muito ambicioso. Então, claro que a fama da Aurélia chega, né, nos ouvidos dele, nos ouvidos dos colegas dele. Então os amigos chamam ele para ver ela, ele não tá muito afim não, porque ele sabe que ela é uma moça pobre, né? Não é pro meu bico, eu quero coisas maiores. Mas ele, para saciar a curiosidade, ele vai e conhece a Aurélia e se apaixona de cara por ela, né? Então ele vai visitá-la, os dois passam a conversar, a Aurélia meio timidamente
ali dá umas poucas liberdades para ele, né? A gente chama ele para entrar em casa, eles começam a conversar e tem um romancezinho, e é até que os dois se apaixonam. E no meio disso, né, entra um novo personagem, que é o Eduardo Abreu. O Eduardo Abreu é um rapaz que toda moça quer se casar. Naquela época, um rapaz rico se apaixonar por uma moça pobre era uma coisa, né, que não existia, era de outro mundo. E seria num país que era tão difícil se ascender socialmente, principalmente para as mulheres, que não tinham oportunidade de absolutamente nada, encontrar um partido rico era a melhor coisa do mundo. E o Eduardo Abreu se apaixona por quem? Pela Aurélia. E ele meio timidamente vai ali e apaixona-se arrebatamente por ela, pede a mão dela em casamento para a mãe dela e para a Aurélia. A mãe dela, nossa, acha isso maravilhoso, né? Porque ela já sabe que vai morrer e quer deixar a filha dela segura, né? Com um marido rico que possa sustentar ela e bem de vida. Porque se ela morrer e a Aurélia não se casar, com certeza ela vai passar por necessidades, né? Mas a Aurélia recusa, assim como a gente já viu essa história em outro lugar, no Orgulho e Preconceito. Para quem lê Jane Austen sabe que isso acontece bastante. O Alencar se usa, né, da Aurélia para levantar a bandeirinha do amor, que o que vale mesmo é os sentimentos, não é essa coisa de ambição, né, de se casar por dinheiro. E assim como a Elizabeth, que lá no Orgulho e Preconceito recusa muitas propostas de casamento pensando em casar com alguém que possa fazê-la feliz, né? A Aurélia também faz isso, ela escolhe muito bem com quem ela quer casar. Então ela diz: tinha resolvido aceitar o primeiro casamento que minha mãe julgasse conveniente para sossegar seu espírito e desvanecer o susto que tanto a consome. Meus sonhos de moça, que bem mesquinhos, era sacrificá-los de bom grado para vê-la contente. Agora tudo mudou. Não posso dar o que não me pertence. Eu amo o outro. Então, a mãe da Aurélia fica, lógico, muito apreensiva. Ela rejeitou um casamento que poderia ser maravilhoso para o futuro dela, né? Então, ela chega para o Seixas, porque ela sabe que a Aurélia está apaixonada pelo Seixas. Os dois estão muito apaixonados e pergunta, né? Começa a pressioná-lo, né, a querer saber o que ele pretende para o futuro dela, né? Então Seixas diz: assevero-lhe, Dona Emília, que minhas intenções são as mais puras. Se ainda não as tinha manifestado, era por aguardar a ocasião que possa realizá-las de pronto. Mas como convém em semelhante assunto, minha carreira depende de acontecimentos que devem efetuar-se neste ano próximo. Então poderei oferecer a Aurélia um futuro digno dela, quem lhe veste as mais elegantes senhoras da corte. Antes disso, não animarei a associá-la a uma sorte precária que talvez torne-a mesquinha. Amo sinceramente sua filha, minha senhora, e esse amor dá-me força para resistir ao egoísmo da paixão. Prefiro perdê-la a sacrificá-la. Capítulo 5, né, a mãe da Aurélia revela, né, tudo o que o Seixas tinha dito para ela. Olha, minha filha, você fez burrada, você perdeu um cara que poderia ser maravilhoso para você, e o Seixas, ele não tá assim tão animado para casamento não, porque ele é um moço pobre, né? Ele quer primeiro ter segurança para dar a você um pouco de uma vida melhor, né? E no capítulo 5 a gente começa a ver os devaneios do Seixas em relação a isso. Ele está se sentindo muito pressionado e ele começa a pensar nos prós e nos contras, né, deste casamento, deste namoro com a Aurélia. Então ele diz: encerrar-se no obscuro mais doce do aconchego doméstico, viver das afeições plásticas e íntimas, dedicar-se a formar uma família onde se revive e multiplique-se almas que uniam o amor conjugal. Essa felicidade suprema não compreendia Seixas. O casamento visto por esta prima parecia-lhe como um degredo que inspirava-lhe indefinível terror. Jamais poderia viver longe da sociedade, retirando deste mundo elegante que era sua pátria e o berço da sua alma. As naturezas superiores obedecem a uma força recôndita e à predestinação. Umas têm para a glória, outros têm para o dinheiro, e a dele era essa, a galanteria. Ou seja, ele era um moço ambicioso demais, gostava demais dos prazeres da vida, era muito egoísta para querer se entregar por um futuro duvidoso que era a Aurélia. A Aurélia não tinha nada para oferecer a ele,
E viver no casamento com moça pobre e ter que abandonar toda a vida que ele tinha pomposa, né, não seria muito futuro, não seria negócio para ele. Então ele começa a pensar em decair com a ideia, né, de tê-la ao lado dele e também de terminar o romance com ela. Para o Leão Fluminense, mentir a uma senhora, insinuar-lhe uma esperança de casamento, atrair um amigo, seduzir-lhe a mulher, era passos de um jogo social, permitidos pelo Código da Vida Elegante. A moral inventada para os usos dos colégios nada tinha a ver com as distrações da gente de bom tom. Então, aqui a gente vê o quanto as pessoas são egoístas, né? Que isso aqui era comum na sociedade. As pessoas só pensavam no que poderia ser bom para elas, né? Não, nada de amor. Amor não enche barriga de ninguém para eles, né? Então, o que acontece? No final do capítulo, o Fernando Seixas recebe uma atenção, uma proposta maravilhosa de um bancário, né? Que tinha sua filha chamada Adelaide, que a gente já ouviu falar dela lá no começo do livro. E essa tal Adelaide precisa se casar e o pai está oferecendo um dote dela de 30 contos de réis. Então, o Fernando, lógico, que aceita rapidamente a proposta e deixa a Aurélia, né? No começo ele não conta pra ela o que tá acontecendo, né? Que a gente já segue no capítulo 6. Ele está meio estranho, começa a ficar distante, para de visitá-la, ela não sabe por quê. Nesse meio tempo, a Aurélia conhece o Torquato Ribeiro, que é o rapaz pelo qual a Adelaide está apaixonada. Mas o pai da Adelaide não quer que esse casamento aconteça, porque o Torquato é pobre, né? E mal ele sabe que o Fernando também, né, não tem nem onde cair morto, mas mesmo assim ele preferiu o Fernando ao Torquato. Então chega-se aos ouvidos da Aurélia, né, por uma carta anônima, que o Fernando a deixou por um dote de 30 contos de réis. Então ela fica muito abalada, é claro. Então ela, mais uma vez, a sorte dessa garota, meu Deus, só mesmo um romance para fazer isso. O Eduardo, ele sabendo que o Fernando Seixas tinha tirado o time dele de campo, né, volta a fazer a proposta novamente para a Aurélia, mas ela, mais uma vez, ela decai, né, a mãe dela fica desesperada por isso. Minha filha, você não faz esse negócio desse, mas ela faz, porque ela diz que não pode tirar esse amor que ela sente pelo Fernando assim de uma hora para outra e casar-se com ele, esse amor. E no capítulo 7, nós temos uma grande surpresa, né, uma grande revelação, é que o avô da Aurélia, né, o pai do Pedro, descobre através de uma malinha que o filho tinha deixado, que o filho tinha se casado no Rio de Janeiro, que tinha uma família e 2 filhos. Então ele descobre, ele, né, cai em si o porquê do filho dele não querer casar com outras mulheres, estar tão distante do pai. Claro que ele fica chateado de princípio, né, porque o filho não contou, escondeu esse casamento dele, mas aí ele resolve procurar essa tal Emília, que era esposa do filho, né, viúva, e a família dele, ele vai, né, para o Rio de Janeiro, conhece a neta, oferece a ela dinheiro, ela não aceita, mas ele diz que vai dar uma segurança de vida para ela, né. Então, no finalzinho do capítulo 7, né, a mãe dela morre, né, finalmente acontece esse acontecimento drástico. Então a Aurélia, ela fica sozinha, com o coração partido, sem ninguém para auxiliar ela, né, ela só tem a ajuda do amigo, do Torquato Ribeiro, que era lá o cara que era apaixonado pela Adelaide, ele ajuda ela lá com o enterro. Também ela resolve ser uma mulher independente. Olha como a Aurélia é diferente das outras mulheres, né? Ela queria ser professora. Então tudo tá dando errado na vida da Aurélia, até que neste mesmo capítulo ela recebe uma carta sendo avisada que o avô dela também faleceu e que deixou para ela toda a sua riqueza. Antes disso, o tio dela, Lemos, faz uma proposta para ela de casar-se com ela, proteger ela, né, para ela agora que está sozinha e tal, ela decoa, claro, né, que proposta mais imunda. O Fernando, ele também recebe uma proposta, né, de trabalho para ir para Pernambuco e passar uns tempos lá. O pai da Adelaide quer
que ele se case com ela antes disso, mas ele não, ele prefere partir para Pernambuco e vai adiando aí o casamento. No capítulo anterior, né, a Aurélia recebe o dinheiro, mas ela não fica feliz, assim, porque ela começa a perceber que o quanto o dinheiro era algo sujo, né, que as pessoas, ela virou-se uma mulher adorada, ela fez uma imagem na sociedade, as pessoas gostavam dela, mas só pelo que ela tinha, e não pelo que ela era, né, então ela começou a criar essa crosta de rancor, de ódio pelo Fernando Seixas, né? Mas também amando-o muito, mas sabendo que o quanto esse dinheiro poderia ser malvado com ela, né? Porque as pessoas nunca iam querer saber como é que ela era, porque só estavam interessadas com o que ela tinha. Então o dinheiro era o maior inimigo dela. No capítulo 9, nós voltamos para o tempo presente, né? Onde a gente parou lá no primeiro capítulo, né? Na primeira parte, que é o preço, onde os dois, a Aurélia revela ao Fernando todo o seu plano malvado, né, contra ele. Então ela diz para ele, né, o quanto ela amava ele, e o quanto ela se sentiu depressiva, né, por conta que ele tinha deixado ela, disse para ele o quanto ele tinha sido canalha com ela. Então ela resolveu fazer este plano, ela só queria casar-se com ele, que era para mostrar para ele tudo que ele perdeu. Eu vou me vingar de você agora, porque eu vou tratar você como escravo, que era a condição pior de um ser humano, né, que podia ter naquela época, lembrando que o Brasil ainda tinha escravos, tá? Então ela diz: mas o Senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide, sim por o seu dote. Um mesquinho dote de 30 contos. Eis que não tinha direito de fazer e que jamais lhe podia perdoar. Desprezas-me, embora não descesse da altura que eu havia colocado dentro de minha alma. Eu tinha um ídolo. Eu me havia colocado dentro da minha alma. O Senhor abateu-se do seu pedestal e o tirou no pó. Essa degradação do homem a quem eu adorava, eis o seu crime. A sociedade não tem leis para puni-lo, mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um coração que Deus criou para amar, incluindo-lhe a descrença e o ódio. Eu adoro esse capítulo, muito, muito bom, um dos meus preferidos, que ela passa mesmo na cara, ela pisa mesmo nele, com razão, porque o Fernando Seixas foi um canalha mesmo com ela. Então ela faz todo o negócio, né, com ele. Ela entrega o restante do dinheiro, né, que ela já tinha entregue 20, falta os 80, ela entrega para ele e ele não aceita, né, o dinheiro. Agora podemos continuar a nossa comédia para divertir-nos. É melhor que estarmos aqui no mundo mudos em face um do outro. Tome a sua posição, meu marido. Ajoelhe-se aqui a meus pés e venha me dar o seu primeiro beijo de amor. Porque o Senhor ama-me, não é verdade? Nunca amou outra mulher senão a mim? Aí ele diz: é verdade que amei, mas a senhora acaba de esmagar aos seus pés esse amor. E aí fica para ele o sepultado na objeção que o arremessou. Eu só amaria agora, se a quisesse insultar, pois que amor afronta por fazer uma senhora um miserável do que marcando-a com o estigma de sua paixão? Mas fique tranquila, ainda quando me dominasse essa cólera que eu não sinto, há uma vingança que não teria forças para exercer. Essa é de amá-la. Então ela começa a perceber, então, você não casou-se comigo por dinheiro, né? Eu estou lhe oferecendo aqui os 80, você não está querendo aceitar, você realmente casou comigo porque me ama? Aí ele diz: não, senhora, não enganou-se, disse afinal com o mesmo tom frio e inflexível. Vendi-me, pertenço-lhe. A senhora teve o mau gosto de comprar um marido alvitado, e aqui tem como o desejou. Podia ter feito o caráter talvez gasto pela educação de um homem de bem, que o enobrecesse com sua afeição. Preferiu um escravo branco, estava em seu direito, pagava com seu dinheiro e pagava generosamente. Eis o escravo aqui o tem, é seu marido, porém, nada mais do que seu marido. Então a gente termina a segunda parte, a quitação, para dar início à terceira posse, onde a gente vai ver um casamento ruir como assim um castelo de cartas, né? Eles vivem por aparência, só por isso, quando as pessoas estão por perto, eles são o casal mais lindo do mundo, mas por trás eles se odeiam eternamente.
Então, no capítulo 1, a gente já vê que ela dá tudo de bom e do melhor para os Seixas, né? E ele recusa tudo, ele não quer usar nada daquele quarto, né? Ele faz umas compras de objetos pessoais que ele precisa e ele fica terrivelmente magoado, né? Não tem esse direito, porque a pessoa faz o que faz, mas ainda se sai de santo. E o Alenquer, ele consegue isso, sabe? E a gente começa a ficar com pena dos Seixas aqui nessa parte e achar a Aurélia malvada. Isso não é coisa que se faz, José de Alencar. Isso não é coisa que se faz. Ela tá super certa. Olha que ela, né? Ela é exagerada. Como é que a pessoa faz um plano todo desse, né? Então ele se sente depressivo, começa a pensar em tudo na vida dele, né? Uma paixão como a sua tinha direito de ser implacável, e essa mulher que se deu a mim com mais sublime abnegação, essa mulher a quem a sorte ligou-me eternamente, essa mulher única, eu a admiro, eu não posso amá-la nunca mais, eu encontrei-a em meu caminho e a perdi para sempre. Também não a amarei outra. Depois de ter conhecido, não profanarei minha alma e afeição de mulher alguma. Então aqui ele começa a pensar no quanto ele foi imbecil, né, no quanto ele errou, e começa a criar planos para o futuro, né, de um casamento que ele vê que não vai dar certo. Logo a gente vai conhecer a rotina do casal, né, do casal feliz. O Alencar vai mostrar aqui toda a perspectiva, né, qual o pensamento de um, o pensamento do outro, nessa tragédia que se tornou este plano da Aurélia. De início, né, neste meio tempo, depois de muito pensar e refletir, né, que o Fernando Seixas decide que não quer fazer uso da riqueza, né, da Aurélia, porque ele não se acha digno, né, entrar no plano dela, e ele resolve que vai juntar o dinheiro, né, os 20 contos de réis. Ele resolve não gastar os 100 contos, né, aliás, os 80 contos que foi lhe dado, né, do dote dela, ele deixa guardado e pretende juntar os 20 que ele tinha gastado trabalhando, não utilizando nada do que tem na casa, né. A Aurélia de início se diverte muito, né, mostrando para as pessoas o quanto ela tinha um marido bonito, inteligente, mostrando que eles são um casal feliz, vivendo de aparências mesmo. Ela se diverte bastante exibindo o Fernando, né, mas todo mundo pensa, né, de início que tá tudo muito bem, tudo muito bom, maravilhas, mas o Fernando e a Aurélia, quando estão a sós, eles trocam muitas farpas, né, entre si. De casamento feliz nunca existiu, né, até que o Fernando começa a ficar mais deprimido, né, mais insulto, ele recusa-se, né, porque era comum demais que os homens, né, com uma sociedade patriarcal, tomasse todas as decisões da casa, né, que a Aurélia dá essa liberdade para ele de fazer o papel dele como marido, mas ele recusa-se a tudo. Ele apenas é um fantoche, né, um boneco que está ali representando um papel de marido. Ele aceita e este papel, né, e ela começa a entender que tem alguma coisa errada com isso. Então ela começa a ver que o Fernando está rejeitando tudo que ela está dando para ele, né, todas as riquezas, todas as mordomias. Então ela fica bastante com dúvida, né, mas não é esse rapaz tão interesseiro que agora ele tem toda a riqueza e está rejeitando? Como assim? Então ela fica tentando entender quais são os planos dos Seixas, né? Ela acha que ele está conspirando contra ela, né, não aceitando, sendo teimoso, não querendo ser o marido, porque ela é uma pessoa dúbia, né? A gente começa a perceber aqui que ela não pensou muito bem no que poderia acontecer, né? Ela formou um plano inabalável, um plano grande, pomposo, exagerado, mas ela não pensou nas consequências, né? A gente começa a perceber, ela achava que ele ia ser o cara, né? Que ia amar ela, que ele ia amar ela, que ia fazer tudo conforme o planejado, né? Ia satisfazê-la como marido, e ela poderia travar a vingança dele, que ele ia ser um sacana, né? Mas aí ela se enganou, porque
o Fernando se sentiu ofendido demais com o que tinha acontecido, né? E estava rejeitando todas as artimanhas. E ele pensava também que ela estava sempre conspirando contra ele também. Mas os dois ainda fingem que tudo está muito bem para as pessoas, né? Depois do lanche, a Aurélia convidou, isso é na página 155, no capítulo 3. Depois do lanche, a Aurélia convidou o marido para darem uma volta pelo jardim. Mas havia senhoras na janela da vizinha, e a moça não quis expor-se aos olhares curiosos. Ela não era noiva feliz e amada, mas as outras a supunham, e tanto bastava que seu pudor e arrecatasse as visitas de estranho. Então a Aurélia começa a perceber que tem algo estranho com o Seixas, né, que ele anda muito recluso, muito deprimido. Ela começou a perceber o quanto ela tinha sido exagerada, ela não queria isso, ela amava muito ele, pra gente ver como ela é impulsiva, né, que ela agiu tudo, não como uma mulher independente, como uma mulher forte, mas também por uma mulher amorosa e ressentida. E é exatamente isso que o Alencar mostra pra gente, né? Ele dá aquela reviravolta. A gente fica com muita raiva do Seixas no começo, né? E a gente gosta da Aurélia, passa a defender ela. Mas aqui, nessa terceira parte, a gente já troca os lados. A gente fica com pena do Fernando e passa a achar a Aurélia uma chata. Eu não, né? Eu sempre acho que eu tento entender para onde o Alencar quer levar a Aurélia, né? Mas eu confesso que eu torcia muito por eles, né? Na primeira vez que eu li, mas depois de fazer um estudo aprofundado eu fiquei chateada com o Alencar por tudo isso, né? Porque na verdade o Alencar ele não queria nenhuma vez, de nenhuma maneira mostrar essa imagem de mulher que estava ascendendo naquela época, né? O feminismo estava começando a aparecer. Então ele na verdade ele queria mesmo era dar o seu romance, fazer aquela história. E que mulher realmente só tinha amor e sentimento, era uma pessoa voltada para o sentimento e não pela poder de escolha, pelo poder feminino mesmo que tem. Então a Aurélia começa a ceder, né? Aos pouquinhos ela entrega para ele uma coisa bem agradável, digamos assim, a chave do quarto dela, né, que eles dormiam em quartos separados, né, uma curiosidade que eu digo pra vocês é que naquela época os casais não dormiam juntos, né, eles só dormiam juntos que era pra fazer aquilo lá. Então, no dia que era pra fazer, ele entrava no quarto dela e dava certo. Mas aqui o Seixas nunca, né, a Aurélia deixou claro que o casamento era só de aparências, mas ela entrega a chave do quarto dela, finalmente, para o Seixas, né? E ele fica tentando entender por que ela tinha feito aquilo, né? Por que será? Agora, quais são os planos dela? Então ele acha que tudo é uma conspiração e nem hesita, né? Ele não quer nem saber dessa chave, ele guarda lá. E ela começa a ficar sem entender por que ele não foi visitá-la no quarto dela, né? Por que ele não tinha aceitado o convite dela de ter uma noite com ela. Mas este meio tempo eles brigam, mas começa a ter aquela química, né? Começa a nascer aquela coisa de casal brigado, mas no fundo que se amam. Ele deseja ela deseja ele, mas nenhum dos dois tem coragem de admitir isso. E ele meio que começa a perceber, né, a libertar-se um pouco, começa a fugir um pouco das aparências, né? Tem aqui uma história também de um quadro que ela tenta fazer para mostrar que os dois são um belo casal. Ela chama um pintor para pintar um quadro dos dois e ele faz uma careta, né, enorme pro pintor, e ela fica muito chateada. Ela começa a perceber que realmente ele já tá começando a se rebelar contra esse plano dela. E tá, né, eles dois visitam uma amiga, e aí essa amiga pergunta, né: "Não vês que é um gracejo?" observou a mãe de Lísia. "Ela sempre foi assim, amiga de brincar", disse sua prima. "Não quero acreditar", tomou Aurélia, como um modo indiferente. "É sério, senhor Seixas?" "Responda", disse Aurélia. "Da parte de minha mulher, não sei. Ela poderá dizer-lhe, dona Lísia. Quanto a mim, asseguro-lhe que me casei unicamente pelo dote de 100 contos de réis que recebi. Devo crer que minha mulher mudou de ideia, que estava de pagar um marido de mau preço." A sisudez com que Seixas pronunciou estas palavras, e porventura também certa
e a aspereza do timbre que percebi-lhe na fala harmoniosa como se sente a aspa de ferro sob o estofo de cetim, deixava as pessoas presentes perplexas acerca do sentido e crédito que deviam dar a semelhante asseveração. Nisto, assoraram os trilhos cristalinos da risada de Aurélia. Eis o que você queria, Lísia. Era fazer desconfiar de Fernando. Quer saber se eu comprei? E por que preço? Não faço mistério disso. Comprei-o e muito caro. Custou-me mais e muito mais de 1 milhão. E paguei-o, não em ouro, nem em outra moeda de maior valia. Custou meu coração, por isso já não tenho. É claro que esse episódio, né, deixa o casal se estranhando mais ainda, né? A Aurélia fica chateada com ele por ele ter se rebelado dessa forma, que ele deveria continuar as aparências, mas na hora ela segue o jogo dele. Então as coisas começam a piorar cada vez mais. A Aurélia começa a dar sinais de depressão, começa a passar mal. A dona Firmina no começo pensa que ela está grávida, mas a gente sabe que não está tendo nada entre os dois, né? Mas é uma ideia animadora, né? Porque ela começa a ver, mas as pessoas também começam a perceber que não estava tudo tão certo assim. Então a gente para, né, no capítulo 9, com o grande acontecimento, que é o casamento da Adelaide com o Torquato, finalmente. E lá é que as pessoas mesmo tiram suas satisfações, que nem tudo está bem. No capítulo 9, né, que é o último que a gente vai ter, é o último de hoje, né? O Abreu visita a Aurélia, conta ali todo o que aconteceu na sua vida, né? Na verdade, ele acabou com ela, entrou em depressão porque a Aurélia rejeitaram no passado, fez muita besteira, tentou se suicidar e pedia a ela um empréstimo, né? Ela queria emprestar um dinheiro para ele, para poder ele quitar as dívidas dele. E uma forma de não é agradecimento, é uma forma de pesar por tudo que aconteceu. Ela gosta muito desse cara, né, desse amigo do Abreu, e resolve, né, impedi-lo que ele faça besteira, né, e ajuda. Só que o Fernando Seixas chega bem na hora e fica morrendo de ciúmes, né? Ela tá me trocando por aquele canalhazinho. E aí a gente encerra, né, o capítulo com o Fernando bufando de raiva. A gente já começa a perceber que ele ainda está apaixonado por ela, que nem tudo está perdido. Então, semana que vem, né, temos o Clube Físico, dia 26 de agosto, no sábado. Vamos fazer uma live, como a gente tinha prometido, no grupo do Facebook Literanônimos. Você que quiser participar, participe, né, com seus comentários. Mas antes disso, eu vou voltar com um vídeo com as últimas 70 páginas do livro Senhora, com mais comentários e resumos, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau para todo mundo e até semana que vem com o encerramento do projeto Lendo Senhora.